Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de palpites para o dia 1º de novembro, começando o mês agora, depois de um final de semana aí mais tranquilo. Acabamos ficando um pouco fora aí das redes sociais e desse mundo tecnológico, vamos dizer assim, que a gente vive diariamente e é muito estressante, mas hoje a gente volta com força total, renovado aí para mais um mês, e começamos do jeito que a gente gosta, falando de futebol. Vamos falar do Egito, vamos falar da Suécia, vamos falar da Costa Rica e vamos falar de Premier League e uma passadinha na La Liga, a sempre temida La Liga, pelo menos por mim. Mas a gente começa falando do Egito, o Egito que começou muito bem para nós, dando alguns greens. E a tendência é que a gente continue aí, né, mantendo essa leitura afiada desses times. Então vamos lá. É uma liga que o mercado considera sempre muito under, então o ambas marcam, que é um mercado que a gente gosta muito, e o próprio over goals sempre vem com odds interessantes pré-jogo, e é o caso de novo entre Al-Masry e Esmorra. O Al-Masry, que é na primeira, os dois times, ó, vejam só. Aliás, o Esmorra, que é esses dois jogos deles a gente pegou, tá? Tanto o Gaz Al-Malal quanto o Al-Marbi, a gente estava nesse ambas marcam. E esse primeiro, que foi 4x4 do Smoa, também estávamos no 4x4. Então eu vou poupar vocês de análise dos times que a gente fez na temporada passada, já que aqui é apenas a segunda rodada, né? Apenas a segunda rodada, então a análise vem da temporada passada. Eu fiz análise nos vídeos onde eu falei daqueles dois jogos, então aqui né, assim, o mercado me dando 1,81, eu gosto. Não é uma odd espetacular, não é uma odd espetacular, especialmente se tratando de Egito, mas é uma odd boa. Eu acredito que esse ambas marcam deve bater aqui entre Al-Masry e Esmorra, e eu vou de ambas marcam aqui de novo na segunda rodada do Egito, e dali a gente vai para a Suécia. A segunda divisão da Suécia, que também tem pago bastante boletos aqui por esse lado, e um jogo entre Eskilstuna e o Värnamo. O Värnamo, que já nos deu vários greens, inclusive o último foi uma virada de 3-2 depois de estar perdendo de 2-0 justamente contra o Valkenbergs, né, o último jogo que a gente estava nele, e agora ele joga contra o Eskilstuna, que está na porta da zona de rebaixamento, mas que segue lutando para escapar, e hoje tem uma oportunidade. Ele e o Gais jogam hoje. Se os dois vencerem, os dois se distanciam um pouquinho, mas ele precisa pelo menos pontuar hoje, já que o Gais joga em casa. A gente também vai falar do jogo do Gais, e o approach aqui, né, a análise é muito parecida dos dois jogos, né? Dois jogos que envolvem times desesperados e que precisam pontuar fazendo em casa. A tarefa do Eskilstuna é muito difícil, porque justamente pega o Värnamo, que é um time muito forte, que é o melhor time da liga, né? Mas se a gente analisar o Värnamo, né, o visitante fora, vejam só, ele é um time que ganha de quase todo mundo, mas sempre toma um golzinho dele. Sempre toma um golzinho dele. Né? Isso aqui é jogo de Copa. Sempre toma um golzinho. A última vez que ele não tomou gol foi contra o Jönköpings, lá em agosto. Dos últimos, então, aqui dos últimos, quantos jogos tem aqui? 3, 4, 5, 6, 3, 6, 9, 10. 10 um de Copa, 9. Dos últimos 9 jogos da Liga, só um ele não tomou gol fora de casa. O Eskilstuna jogando em casa é um time que também marca gols. Vejam só, aqui a gente tem 10 jogos, ele só não marcou no último, justamente contra o Vasteras. E eu acredito que hoje ele volte à sua tendência de marcar gols, especialmente pela condição desesperada que ele está, e o mercado me dando uma odd de 1,80 aqui, na 365 1,70, mas qualquer odd acima de 1,70, 1,80, essa odd com 10, 15 minutos vai bater no 2, e eu acho uma boa entrada. O ambas marcam aqui em Eskilstuna e Värnamo, e o over goals também não é má ideia, tá? O over goals também não é má ideia. Esse aqui é um clássico jogo para a gente fazer a estratégia do over com ambas marcam juntos. Quem não conhece, esse é um vídeo que eu tenho aqui no meu canal, vou deixar a descrição ou um card aqui em cima, para conhecer como que eu faço essa estratégia ao vivo de mesclar o over com o ambas marcam. Certo? E depois a gente vai, como eu falei, de novo continuar na Suécia, falar do jogo do Gais, né? Que não pega o líder da competição, mas pega um time muito forte, um time muito forte, especialmente fora de casa. Vejam só, o Norby em 13 jogos, 15 gols, 14 tomadas, fez 19 pontos. Mas, nos últimos jogos, é verdade que ganhou a última do Jönköpings, mas, né, não ganha muita coisa, né? E gosta de gols, vejam só, gosta de gols. Vamos pegar aqui o Norby fora de casa, o Norby jogando fora de casa aqui, ó. Vejam só, não ganha de muita gente, ganhou do Acrópolis lá em julho e foi ganhar agora do Jönköpings semana passada, né? Já o Gais jogando fora de casa, jogando em casa, vejam só,
Por isso que está na zona de rebaixamento, não ganha de quase ninguém. Né? Mas, geralmente, deixa o golzinho dele. Né? Não é tanto gol contra o Eskilstuna, mas dos últimos 5 jogos, ele fez gol nos 2. Contra o Eskilstuna, contra o Varnamo, o líder da competição, contra o Orgrit. Não fez contra o Falkenbergs, não fez contra o Jokopit, mas Vasalu. Então, assim, né? Eu gosto desse ambas marcam aqui também, e eu vou dizer que eu gosto mais ainda, quer ver? 1,77, a odd não tá das melhores, mas vejam que os números, para mim, os números do outro jogo são melhores que esse, e a odd está melhor naquele. Né? E aqui o mercado confiando mais no ambas marcam aqui, dando uma odd mais baixa. Então, vamos lá. O que eu gosto ainda neste jogo é isso aqui, ó. Cadê? Aqui. Eu não acredito que o Norby perca esse jogo. Eu não acredito que o Norby perca esse jogo, tá? Isso aqui tem uma cara de overgoals muito grande, vejam só. Né? Esse ambas marcam deve bater, mas assim, 2-0-2 o ambas marcam num jogo de desesperado com um time que ainda tem que buscar o playoff, eu gosto. Gosto do ambas marcam e gosto do overgoals aqui em Gás e Norby. Vamos para Costa Rica. Costa Rica, o jogo às 5 da tarde. Guanacasteca e São Carlos, um jogo aqui clássico. Meio de tabela, né? Meio para baixo um pouquinho da tabela, 2 times que gostam de fazer gols, especialmente o São Carlos, mas o Guanacasteca jogando em casa, 9 jogos, 10 gols feitos, 12 gols tomados, 2-1, 1-1, 1-0, 2-1, 1-3, cheio de gols o Guanacasteca em casa. E o São Carlos fora de casa não é flor que se cheire, 2-2, 3-2, 2-2, 1-1, 0-4, 0-4. Aqui também, vejam só. Odd do ambas marcam 1,83, 1,72, 1,80. Acima de 1,80 aqui tá ótimo. Acima de 1,80 tá ótimo. E o over 2,5 a 2,05 me interessa também aqui nesse jogo. Me interessa também nesse jogo o over 2,5 no Guanacasteca e São Carlos da Costa Rica. Agora vamos falar de Premier League. Premier League e La Liga são os próximos 2 jogos que eu vou analisar. E por mais que eu sempre falo isso aqui, ó, por mais que sejam os jogos mais legais de se acompanhar, as ligas de maior interesse, não necessariamente são os melhores jogos de se apostar. Eu tenho um jogo aqui entre o Wolves e o Everton. Já se passaram 9 rodadas na Premier League e os 2 times estão no meio da tabela. Tá? O problema é que o Wolves não tem feito muito gol, mas é média de 1 tomado e 1 feito no geral, na média. O Everton do Rafa Benítez me surpreende pela fragilidade defensiva, já que ele sempre foi um treinador que gostou de organizar muito os seus times defensivamente. Jogando fora de casa, vejam só, 2-2 com o Leeds, 0-2 com o Brighton, 3-0 do Aston Villa, 1-1 com o Manchester United. Tudo jogo over. O jogo contra o Manchester deveria ter saído mais gol ainda. Já o Wolves em casa não consegue fazer gol. Perdeu 1-0 do Tottenham, perdeu 1-0 do Manchester United. É verdade que 2 jogos difíceis para começar dentro de casa, mas depois tomou 2-0 do Brentford e foi conseguir vencer do coitadinho do Newcastle. O que o mercado acha do jogo? O mercado acha que o Wolves é mais favorito. Eu não sei porquê. Eu acho que essa odd está baixa, mas eu também não confio no Everton. Certo? Eu acho que esse ambas marcam aqui tá bom ao mod de 2. Mas vejam só, é um jogo que pode ficar amarrado, sair um golzinho, né? Meio parecido com o jogo do Leeds ontem. Tá? Mas que ficou amarrado, daqui a pouco no segundo tempo, 3 gols. Norwich e Leeds. Né? 3 gols em 5 minutos e bateu o ovo e bateu ambas marcas. Mas o jogo não era para aquilo. Eu acho que essa odd de 2 vale a pena o risco. Vale a pena o risco, tá? É isso que eu acho. Pré-live eu acho que vale a pena o risco, tá? Over goals 2,30. Eu também acho que vale a pena o risco. Eu também acho, mas isso aqui tem muita cara de 1-1. Muita cara de 1-1 esse jogo aqui. Tá? Que é a mesma cara parecida de Levante e Granada na La Liga, quando a gente tem 2 times, né, que estão lá na rabeira, que começaram muito mal a temporada para variar, e os 2 times tomando muito gol. O Levante toma 2 gols por partida, olha aqui, jogou 10, tomou 20 gols. O Granada jogou 10, tomou 14. Né? O Levante em casa, contra quem que o Levante jogou em casa até agora? Vamos entender esse começo de temporada. 3-3 com o Real Madrid, 1-1 com o Raio Vallecano, 0-2 do Celta de Vigo, 0-0 com o Retafe, 2-2 com o Atlético de Madrid. O Granada, fora de casa,
0-0 com o Villarreal, tomou 4-0 do Vallecano, empatou com o Granada, com o Barcelona, perdeu do Celta 1-0 no gol no finalzinho, se eu não me engano, e 1-1 com o Sassuolo. Assim, é jogo complicado, né? É jogo complicado. Eu até gosto mais do Levante. O problema é que não, olha aqui, né? Como é que vai o Levante? Como é que vai o Levante? Não ganha de ninguém, e o Granada também não ganha de ninguém. Então, assim, ambas marcam a 2,03, eu também acho que vale o risco, assim no Wolves contra o Everton. São dois times que começaram mal, que não dá para ficar sentado atrás esperando o jogo acontecer, não dá para ficar jogando por uma bola. Tem muito campeonato? Tem, mas se começar a marcar passo, esse é o tipo do jogo que são dois times iguais, são do mesmo nível, né? Times que estão sempre ali quase caindo, escapando, quase caindo, escapando. São dois times que podem fazer gol um no outro, e uma odd de 2 eu acho que é uma boa odd para um confronto como esse. Tá? Eu acredito que ela poderia estar um pouquinho mais baixa, a 1,80 e poucos, porque as duas defesas vazam muito. E é aí que tá bom, não tem ataques maravilhosos? Não tem. Mas, né, estamos falando de La Liga, são jogadores, né, com uma qualidade bem razoável, né, e aí eu acredito que possa acontecer os gols por tudo isso que a gente falou. Então vou de ambas marcam também em Levante e Granada. É isso por hoje. Completamos o vídeo aqui. Uma boa sorte, uma boa segunda-feira para quem está de feriadão, curtindo o feriado. Que descanse, que aproveite a família, que é sempre muito bom. Um grande abraço. Keep it green.